E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, uma nova teoria circulando na internet afirma que as cenas mostradas no trailer do GTA 6 fazem parte da missão de prólogo do game, e que as cenas estariam sendo exibidas de trás para frente para enganar o público. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, finalmente após a revelação do trailer do GTA 6, já deu pra ter um gostinho de como que vai ser a trama do jogo. Mas apesar de revelar diversos aspectos interessantes, esse trailer acabou deixando a comunidade mais curiosa do que antes pra saber como que vai ser a história do game. E com o sucesso de visualizações que o trailer teve e diversas pessoas no mundo comentando a respeito dele na internet, é óbvio que diversas teorias a respeito começaram a surgir, inclusive uma delas indicando que as cenas que passam ali no trailer fazem parte da missão de prólogo do game, como se fossem as primeiras missões do modo história, e que na verdade a ordem que as cenas passam estão ao contrário, e que na verdade o começo onde aparece a Lúcia presa é o final, e todo o resto que vem depois teria acontecido antes no trailer. Mas aí, vocês estão curiosos pra entender melhor essa história? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, pesado pra fortalecer, e inscreva-se no nosso canal que é de graça, e ativa o sininho com todas as notificações pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, quem aí tava ansioso pelo trailer do GTA 6, sem dúvida ficou imerso na história contada nele. Isso porque, além de introduzir Vice City no universo HD, ela também revela uma parte importante da narrativa da história do Jason e da Lúcia, inclusive revelando que ela já teria sido presa e que conseguiu sair de alguma forma através do sistema de condicional. E bom, além disso, é possível identificar no trailer que além de parceiros da vida do crime, eles também são parceiros da vida real, trazendo um plot na trama totalmente inédito na franquia GTA, onde dois protagonistas se envolvem romanticamente no jogo. Eu sei que namorada no GTA não é novidade, até porque lá no GTA San Andreas a gente já podia ter várias. Só que no caso, rapaziada, a gente tá falando de um personagem principal, um protagonista namorar o outro. Então é algo que realmente traz uma carga dramática gigantesca pro game. Porque além de você se importar com a pessoa como parte do seu bando, né, se preocupar que tudo tá saindo como planejado, que o assalto vai ser bem executado e todo mundo vai sair vivo dali, você ainda tem um apego emocional. Então tem uma ligação que excede os limites profissionais. E é óbvio que a Rockstar Games vai saber explorar isso muito bem dentro da história do jogo, inclusive colocando o Jason e a Lúcia nas mais diversas situações que vão colocar em prova o seu amor, a sua fidelidade e a sua lealdade. Mas galera, uma forte teoria tem rolado na internet que indica que aquelas imagens que aparecem no trailer podem fazer parte das missões de prólogo do game, que pra quem não tá ligado são basicamente aquelas primeiras missões que acontecem e que servem como um tutorial pro jogo. O mesmo acontece lá no GTA V, onde é apresentado pros jogadores a cidade de Ludendorff, que fica em Northampton, que é um local que não faz parte do mapa principal do jogo, mas é um mapa criado pela Rockstar Games apenas para fazer o prólogo. E bom, vale lembrar também que o prólogo seria uma história contada antes da história principal, meio que amarrando as pontas para indicar qual sentido a história do game vai tomar. E além disso, segundo essa teoria, a sequência proposta pela Rockstar Games no trailer seria totalmente ao oposto, como se o jogo tivesse ao contrário da linha de tempo real. Sendo assim, a real ordem da linha do tempo começaria com Jason e a Lúcia no hotel, fazendo promessas de lealdade e fidelidade um ao outro, seguindo do seu assalto na loja de bebidas, que culminaria naquela fuga eletrizante da polícia. Só que no final das contas, por alguma razão, o Jason conseguiria escapar e a Lúcia acabaria sendo presa, surgindo assim como resultado as cenas dela dentro da prisão sendo julgada. E o que vem sendo levantado pela comunidade é que após a Lúcia ser presa, daria início à história principal do jogo, onde o Jason daria algum jeito de salvar a sua amada do presídio, planejando uma fuga eletrizante, e assim tornando possível com que eles fiquem juntos novamente, seguindo a sua implacável vida do crime. Mas e aí, será que essa teoria é real, rapaziada? Bom, vamos dar uma analisada então como ficaria esse trailer na ordem proposta por essa teoria. Bom, rapaziada, vamos ver então como é que ficaria então essas cenas do trailer caso a história fosse contada na ordem contrária. Vamos dar uma olhada. Ó, então começa aí com a cena do hotel, né, de confiança um no outro, depois partiria pra loja de bebidas, né, fazendo o grande roubo, e a fuga eletrizante da polícia. Só que aí no final das contas,
daria tudo errado e ela acabaria sendo presa, entendeu? Por isso que ela pergunta ali no final, você sabe por que você tá aqui, Lucia? E ela falaria que é pela falta de sorte, né? Como se ela tivesse tentado dar fuga com o Jason e acabasse sendo presa. E bom, no final das contas vocês viram aí qual que foi o resultado. E bom, rapaziada, pelo meu ponto de vista, apesar dessa teoria ser muito interessante, ela tem alguns furos que não fariam muito sentido com a narrativa proposta pela Rockstar Games nesse trailer. Vale lembrar que todas as cenas que estão no trailer foram muito bem pensadas e escolhidas pela Rockstar Games. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E é claro que seria genial se realmente eles tivessem invertido o timeline da história do jogo, né? Seria aí uma maneira inusitada de contar essa história pra gente de uma forma diferente, inclusive evitando spoilers. Porém, rapaziada, tem alguns pontos que quebram um pouco essa teoria. Vamos por partes aí então, né? Nesse contexto da teoria, eles estariam planejando ali o assalto dentro daquele hotel e depois iriam partir pra Liquor Store, que é a loja de bebidas, assim fazendo o seu roubo bem sucedido e dando fuga da polícia. Só que se vocês observarem, rapaziada, exatamente na cena do hotel, que segundo eles seriam a primeira cena, dá pra ver que do lado direito deles no criado mudo tem as notas de dinheiro que eles fizeram o roubo lá na Liquor Store, que é o produto do roubo. E tudo bem, né, mano? Dá pra ver que não sobrou muita grana ali. Mas levando em consideração que os caras devem ter saído pra curtir, comemorar o roubo e também gastado uma quantia nesse hotel que eles estão ficando, é possível que o que tá no criado mudo é só o que sobrou do produto desse roubo, até porque eles não levaram muita grana como deu pra ver na cena do carro. Então não faria muito sentido eles já estarem com a grana antes de realizar o roubo, né, quando tivesse planejando. Tudo bem, podia ser a grana de um assalto anterior, mas dentro desse contexto de narrativa, que é muito bem pensado pela Rockstar Games, não faria sentido algum. Ia quebrar justamente os pilares que montam a história. Então parem pra pensar que tudo que tá sendo colocado ali no trailer tem uma narrativa. Se o dinheiro que eles roubaram aparece antes do assalto, não faria sentido algum. Então com certeza, rapaziada, essa é uma das maiores provas que essa teoria não é real. Além disso, outro aspecto que pode acabar com essa teoria é o fato da Rockstar Games ter liberado uma artwork oficial do game, no qual é possível ver a Lucia utilizando uma tornozeleira eletrônica, o que indica que ela conseguiu sair da prisão de maneira legal, fazendo parte de um programa de condicional, onde a pessoa encarcerada tem a oportunidade, através de bom comportamento, de conseguir sair da prisão mais cedo, às vezes apenas para ir trabalhar e dormir dentro do presídio, ou conseguindo a sua liberdade condicional, que permite com que a pessoa cumpra sua pena em regime aberto. Então, rapaziada, não faria muito sentido a Lucia fugir da prisão, né, o Jason ajudá-la a fugir da prisão, e ela aparecer utilizando essa tornozeleira eletrônica. E eu sei o que você deve estar pensando aí, Sam, mas a cena que ela aparece ali roubando a Liquor Store, ela tá sem a tornozeleira, então com certeza aconteceu antes dela ser presa. E bom, rapaziada, com certeza eu sei que vocês devem ter pensado nisso, porque vocês são bem inteligentes, né, mano? Sempre tem um ponto ali que pode ligar essa teoria. Porém, rapaziada, vale muito bem lembrar que ela pode de alguma forma se desvencilhar dessa tornozeleira. Essas tornozeleiras, ainda mais lá nos Estados Unidos, funcionam de uma maneira muito precisa. Além disso, a pessoa que tá utilizando ela, né, que ainda tá sofrendo algum tipo de processo, tem que pagar mensalmente uma espécie de mensalidade para poder utilizar a tornozeleira. E você paga, inclusive, um custo de instalação dela. Então, além da pessoa estar sendo presa, ela tá cumprindo uma pena, ela também tem que pagar pelo equipamento de segurança que evita com que ela escape por aí. E bom, se tratando de um game como o GTA, essa ferramenta da tornozeleira pode permitir uma nova mecânica inédita no jogo, que possa servir como uma limitação de mapa temporária para o personagem da Lucia, assim evitando com que ela vá para determinados locais do mapa. Em games antigos da franquia GTA, como o GTA San Andreas, uma outra estratégia era adotada para limitar o acesso dos jogadores às cidades vizinhas, que eram com as placas, as barreiras lá nas pontes. Tinha até um contexto dentro da história do jogo que meio que justificava porque que tinha aquelas barreiras nas pontes. Só que num game como o GTA V ou o GTA 6, rapaziada, os mapas são muito mais vastos e tem uma sensação de liberdade ainda maior. Então a Rockstar Games costuma utilizar outras ferramentas que possam justificar a razão pelo qual o personagem não deve ir pra lá. No caso do Red Dead Redemption 2, se você vai em uma das cidades e acaba causando algum crime, causando terror lá, simplesmente vão colocar a sua cabeça em prêmio e a região daquela cidade vai ficar na cor vermelha. Sendo assim, você vai ter uma recompensa sobre a sua cabeça e se você chegar próximo dali, o caldo vai entornar, rapaziada. Simplesmente qualquer pessoa que te vê pode te denunciar, te caçar e te levar para as autoridades, o que vai tornar a sua vida muito mais difícil. Sendo assim, a solução que te resta é pagar pelo próprio prêmio da sua cabeça, para você poder voltar a circular naquela região. E bom, no caso do GTA 6, essa tornozeleira pode ser uma forma de evitar com que a Lucia vá para outras cidades do mapa ou fique circulando por aí de maneira livre durante o início da história do game. Mas pode ser que durante algum ponto ela encontre alguém, algum contato que possa livrar ela daquela tornozeleira. Há inclusive alguns rumores aí que apontam que o Jason poderia ser um policial disfarçado, um policial aposentado ou algo do tipo. Quem sabe não é ele que consegue tirar a tornozeleira da Lucia. De qualquer forma, rapaziada, parece que nada vai ser o
suficiente pra tirar a Lucy e o Jason da vida do crime. E apesar de uma missão fugindo do presídio ser algo de tirar o fôlego, eu acho que não é bem por esse caminho que a história vai seguir. Mas agora eu quero saber aí a sua opinião. Será que essa teoria faz sentido? Será que realmente a história do trailer tá de trás pra frente? E o que vocês acham desse lance aí da fuga da prisão e da tornozeleira na Lúcia? Será que faz sentido essa teoria? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, se gostaram do conteúdo desse vídeo, não vacila, tá? Deixa o like pesado pra fortalecer, porque isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal. E sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1 apoiando o nosso trabalho e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, corre nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, lá eu sempre posto tudo pra vocês em primeira mão. Vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui, além da gente trocar uma ideia. E não fica por aí não, escolham desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!